Você sabia que a empresa tem níveis de consciência? Sim, ela está diretamente ligada ao nível de consciência do empreendedor e o nível de consciência da equipe. E ainda mais, o empreendedor pode estar com um nível de consciência e a empresa pode estar em outro devido à média de consciência de toda a equipe. Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são os níveis de consciência de uma empresa, em qual nível você está, ou a sua empresa, quer você seja empreendedor ou um intraempreendedor. Você vai aprender a localizar aqui, e o mais importante, não só se achar no nível de consciência, mas também poder saber onde você está e como fazer para seguir em frente, porque você pode estar travado e estacionado num desses níveis, ok? Antes de mais nada, o que eu quero que você faça? Eu quero que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, porque se você não se inscrever, você não vai ser avisado dos próximos vídeos que eu estou soltando toda semana aqui para você, para de verdade você se desenvolver e conseguir transformar esse mundo num local mais próspero, justo e feliz. Vamos lá, 7 níveis de consciência. Essa imagem que você vê aqui é um castelo. Aliás, todo mundo quer realmente viver num castelo desse, na segurança de um castelo, em toda a nobreza, todo o conforto que o castelo pode dar, não é? Mas aí, olha essa seguinte imagem aqui, ó. Então, para você realmente ter a sua empresa nesse nível aqui, de ser como uma fortaleza firmada na rocha, você precisa percorrer esse caminho. E é gozado que ninguém fala sobre isso. Ninguém te explica sobre isso, porque todo mundo só fala para você mirar, olha, mire numa empresa tal, mire vamos dar um exemplo aqui, sei lá, no Airbnb, mire na Google, ou seja, ou em qualquer empresa gigante que você faz. Aí você olha para si e fala assim, meu, é impossível chegar lá, porque ninguém te explica o passo a passo, em que nível você está. Mas acredite, é perfeitamente possível você chegar no 7º nível. Eu já percorri esse percurso várias vezes, os 7 níveis de consciência de uma empresa, e eu sei como fazer isso. Por isso que eu estou aqui para te explicar. As minhas empresas, algumas estão no 7º nível e outras não estão, mas estão a caminho de. Então vamos lá, só para você entender. O primeiro nível é o nível fé. Nossa, Pedro, mas fé com empresa, com empreendedorismo, intraempreendedorismo? Sim. Para você começar, quer seja num cargo novo, quer seja uma empresa nova, o primeiro passo que você dá é um passo de fé. E se você não der esse passo de fé, você jamais vai sair da zona de conforto que você está hoje. E como é que é essa primeira fase? É a fase mais difícil de uma empresa, que é a fase de início. Geralmente o primeiro ano, tem empresas que já estão nessa primeira fase há alguns anos, tá? Mas geralmente é o primeiro ano de uma empresa, onde as coisas são mais complicadas, mais difíceis. Você começou com quase ninguém, ou só você mesmo, com pouco dinheiro, tá? O caixa limitadíssimo e tem grandes barreiras para romper. E por que eu chamo de fé? Porque de verdade você tem que acreditar. Você só está olhando lá para o 7º nível, para as empresas grandes e acredita que um dia você pode chegar lá. E nessa fase, é aquela fase de repente você saiu da CLT, tá? E aí você fala, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Será que está certo isso? Porque quando eu era CLT eu tinha essa segurança. Mas agora, ou seja, você fica naquela dúvida se você volta ou se você fica, se você volta ou se você fica. Mas acredite, se você for firme e passar por essa fase, você vai romper. Essa é a fase realmente mais complicada. Não é à toa que de cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. Tá? Então, e aqui você vê possibilidades de voltar ainda, porque está perto quando você era CLT, está perto antes de você começar a empreender. E vem aquele bando de dúvida. Só que fé é a certeza das coisas que estão por vir. Você não pode duvidar. Nessa fase difícil aqui, onde o caixa está apertado, onde está tudo complicado, você tem que permanecer firme. Você tem que ir em frente. E acredite, uma empresa exponencial, ela não é exponencial assim, ó. Você pode perceber que o gráfico exponencial ele é assim, ó. No começo ele não cresce tanto mesmo. Mas conforme você vai praticando esse primeiro ano, criando musculatura, é que as coisas começam a acontecer. E você pode perceber que numa montanha, não adianta eu pegar você e colocar de helicóptero lá em cima. Se você precisar percorrer novamente essa montanha, você não tem musculatura para subir essa montanha. Então a primeira fase é a fase fé. E você vai ter que passar por ela. E não é que você passou da primeira fase, na segunda fase você não precisa mais de tudo que você aprendeu na fase fé. Sim, você vai precisar. De cada fase você vai acumulando habilidades em cada fase que você está. Vamos para a próxima lá. Segunda fase é maná. Vocês percebam
que o nível de consciência da empresa, que eu estou colocando para você aqui, tem a ver com partes da Bíblia. O que é maná? Maná é o alimento que Deus derrubava dos céus para as pessoas que estavam no deserto. Deus livrou o pessoal lá do Egito, certo? O povo do Egito estava escravo lá no Egito. Deus fez os milagres e liberou eles. Inclusive, essa primeira fase, a fase fé, é a fase que você vai ter que abrir o Mar Vermelho. Você não está no deserto, você nem chegou no deserto ainda, mas é uma grande barreira que vai ter que ser rompida. E como é que Moisés abriu o Mar Vermelho? Quem sabe da história sabe muito bem disso. Ele começou a orar, e aí Deus falou para ele: ô Moisés, para de orar, põe o pé nessa água e marcha. Marchar na água? Sim, o mar vai se abrir quando você de verdade entender que os pontos são ligados no caminho. Então você tem que caminhar em direção a isso. Na fase fé, não pare de caminhar, mesmo que você veja um mar na sua frente, não pare. Assim que você atravessar o Mar Vermelho, aí você vai para o deserto. Ali vem a fase maná. A fase maná é um lugar que você não tem provisão para o dia seguinte. Por quê? Essa provisão que caía do céu, como se fosse um pão que caía do céu, você não podia guardar. No dia seguinte ele já estava estragado. É mais ou menos a fase da sua empresa, que se você está na fase 2, você não tem dinheiro para o dia seguinte. Você só tem o pão de cada dia, ou seja, a provisão do dia. É mais ou menos aquela fase que você vende o almoço para comer a janta. Você está nessa fase aqui. Só que nessa fase você entende, inclusive, que os recursos são limitados. Como assim recursos limitados? Sim, para você ganhar, alguém tem que perder. Você acredita piamente nisso. Não, você praticamente veste o arquétipo do jogador. Você precisa jogar. Olha, eu vou lançar essa jogada aqui porque daí eu preciso pegar o que é dele para mim. Eu preciso ganhar dele. Você está nessa fase. Acredite, você precisa aprender sim a jogar. Mas quando você passar dessa fase, você vai entender que o mercado é composto de recursos ilimitados. Ilimitados. E aí você começa a confiar nas parcerias que você vai estabelecer. Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa que está nessa fase, ela não confia nas parcerias, de verdade. Ela tem problemas em dividir resultados. Se tem alguém se aproximando dela e ela pode dividir resultados, ela vai ter problema, porque ela acha que vai faltar para ela. Como ela está na fase maná, só tem o do dia, ela não consegue entender que a hora que ela romper essa fase, esse nível de consciência, o mercado tem recursos limitados e que sim, é melhor dividir do que reter. Ok? Vamos para a terceira fase. A terceira fase é a fase espias. O que é essa fase espias? Você lembra lá na Bíblia também, quando esse povo saiu, foi liberto, passou o Mar Vermelho, saiu do deserto e chegou na beira da terra prometida. Aí, o que Deus deu de estratégia para Moisés? Aqui nessa fase, o que você vai fazer? Você vai pegar um príncipe em cada tribo, 12 príncipes, e vai mandar espiar a terra. O que ele queria com isso aqui? O que ele queria em pegar 12 pessoas e espiar a terra prometida que foi prometida para eles? Ampliar a visão deles. Acredite, vai espiar a terra. Se a sua empresa, de repente, olha, eu preciso de um empréstimo para crescer aqui, tem uma oportunidade gigante, eu preciso de um empréstimo. Você já foi ao banco para perguntar como é que funciona o empréstimo? Você já foi numa fintech? Você já abordou um investidor? Não, Pedro, então vai espiar a terra. Se você não ampliar esse seu conhecimento, essa sua visão, você jamais vai chegar onde você poderia chegar. E por que ele mandou espiar a terra? Para conhecer o inimigo. Aí eu trago para você aqui para os dias de hoje, para você conhecer sua concorrência. Aí depois você precisa conhecer o campo, ou seja, o mercado. Vai espiar a terra. Sem espiar a terra você jamais vai conseguir. É mais ou menos o seguinte: eu quero muito morar no bairro tal porque é um bairro lindo. Você já foi lá visitar? Não, eu só ouvi falar. Você jamais vai ampliar a sua visão e aquilo não vai entrar em você. E nessa fase também você deve se unir com pessoas que acreditam na visão que você vai ter. Dos 12 espias, somente 2 creram. Só Josué e Caleb, e eles se juntaram. Então você vai ter que se juntar com pessoas que compartilham da mesma visão ou pelo menos creem na visão que você tem. Bom, eu vou parar por aqui esse vídeo para você assistir a parte 2, porque
ele está ficando um pouco longo já e eu quero que você assista até aqui, você pare para refletir e aí você continua a parte 2 desse vídeo aqui, que é, eu vou entrar na fase 4, 5, 6 e 7, para você entender como você chega até a 7ª fase. Gostou do vídeo? Então curte aqui, se inscreve no canal e te espero na parte 2.